O Centro Esportivo Alagoano só depende de si para ser o segundo colocado no seu grupo na Copa do Nordeste e Luciano Lessa informa a saída do zagueiro Wanderson. Isso a gente tem que conversar muito no vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje, eu prometo que eu não vou me demorar muito para chegar até as notícias. Então não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário que é sempre muito importante. Já vamos logo para as notícias, tá? Eu não vou fazer uma chamada antes não, porque ontem nós tivemos jogos da Copa do Nordeste e algumas definições, tá? Como, por exemplo, o Bahia venceu o Ceará e se classificou, já garantiu a sua classificação. Esse resultado foi muito bom pro Azulão do Mutange, porque nos manteve, né? Manteve o CSA na segunda colocação do seu grupo. E aí a gente tem que ir para o grupo A, né? O que aconteceu no grupo A, que esse já está definido. Então já se classificou Vitória, já se classificou Sport, já se classificou o Ferroviário e já se classificou o Fortaleza. Vamos olhar aqui a classificação como ficou. E aqui, se a gente olha a classificação, a gente vai ver que o Vitória tá em primeiro, né? O Sport terminou em segundo no seu grupo. O Ferroviário terminou em terceiro porque venceu o Souza, né? E o Fortaleza perdeu para o Clube de Regatas Brasil. O Fortaleza está em quarto e o CRB terminou em quinto e foi eliminado. O Altos terminou em sexto, o Motoclube terminou em sétimo e na lanterna, né, do seu grupo tá aí o Souza. Então, muito triste o que aconteceu aí nesse grupo, né? Mas vamos lá. Com essa definição, o CSA sabe o que é que precisa fazer e qual adversário vai pegar, dependendo aí da sua colocação, né? Só uma catástrofe muito grande para o CSA perder essa classificação. Óbvio que ainda tem que ver, né, a partida atrasada do Confiança, né? O do Ceará já foi, né? Mas o Confiança vai pegar o Bahia, né? Então a gente tem que ver qual vai ser o resultado desse jogo, mas tá bem encaminhada aí a classificação do CSA, que só depende de si para ser segundo. O que é que significa hoje ser o segundo colocado, Paulo? Sem desmerecer adversário, mas aqui nós estamos falando de 3 times de Série A, tá? O Ferroviário é um time acessível, porque está jogando a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Quer dizer que o CSA, passando em segundo, já passou de fase, tá tudo certo? Não. Mas entre jogar contra times de Série A, é melhor você jogar contra times de divisões iguais ou abaixo da sua, né? E lembrando que terminando em primeiro ou em segundo, você decide em casa, tá? Então decidir em casa é jogo único, mas uma vantagem que teria aí o Centro Esportivo Alagoano. Terminar em quarto, pega o Vitória fora de casa e terminando em terceiro, pega o Sport fora de casa também. Então esse é o caminho do CSA na Copa do Nordeste. Tá tudo ganho? Tá tudo certo? Não. Preciso ter seriedade, o jogo só acontece em junho, então daqui pra lá muita coisa vai acontecer, né? Mas só depende do CSA. Tranquilo? Agora vamos falar da saída do Wanderson, né? Que ontem eu fiz um vídeo, né, trazendo aqui as informações do Severo Oliveira, explicando toda a situação, que teria havido um mal entendido, né, inclusive com o próprio jogador dizendo que não foi nada, que estava focado no CSA e tudo mais. Porém, ontem fui surpreendido com a notícia, né, da saída do zagueiro. Como a gente já tinha feito 2 vídeos, eu não quis vir aqui fazer um terceiro, até para não tirar o foco dos 2 vídeos que a gente colocou. A gente vai escutar aqui, o Emerson Júnior fez um story, né, explicando o que aconteceu. Obviamente é uma informação dele, né? A gente não sabe o que realmente aconteceu lá dentro do clube, mas teria havido uma confusão ali envolvendo o Wanderson, a diretoria, né? O jogador teria que até que pedir desculpa para poder voltar a treinar. E o Luciano Lessa, quando foi perguntado à Gazeta, ele só respondeu o seguinte: sim, o Wanderson está de saída.
Então, isso corrobora muito com o que foi dito pelo Emerson. A gente vai ver aqui, né, os stories. Vou colocar aqui os stories. E nessa eu vou falar um pouco como comentarista, mas eu me dou o direito a falar um pouco como torcedor também, porque tem algumas coisas que, sinceramente, eu acho que já deu. E nesse caso, eu acho que a diretoria agiu certo. Mas eu tava falando com algumas pessoas do CSA, inclusive com alguns jogadores. Vou tentar ser o mais rápido possível. Primeiro que quando eu gravei o vídeo ontem à noite aqui, eu disse, ó, tem nada, quando tiver alguma coisa, eu venho aqui falar, e o que eu vou falar o oficial e eu vou falar um detalhe extraoficial. Primeiro ponto, desmistificar uma coisa. Não aconteceu motim de jogadores do CSA pedindo a permanência do Cedric, não, muito antes pelo contrário. Foi um movimento 3, 4 jogadores e do Wanderson, que ontem, após o treinamento, que assina o treinamento de cobrança, foi fazer essa solicitação para o retorno do Cedric e ele se mostrou, no mínimo, exaltado. Tanto é que no treinamento de hoje, ele só poderia treinar, pegar o material, se pedisse desculpa a membros do departamento de futebol. E assim ele fez, certo? Só que enquanto estava rolando o treinamento, o departamento de futebol se reuniu, Jadson Oliveira, Luciano Lessa, o Alírio, aliás, aniversário do Alírio, parabéns do Alírio. A presidente Miriam Monte, outros membros da diretoria, o Ender, que é o diretor financeiro, que dá sustentação ao presidente e faz um grande trabalho, diga-se de passagem. E decidiram que iriam mandar o jogador embora, pela exaltação que o jogador demonstrou no dia anterior, até para servir de exemplo. E assim foi feito após o treinamento. O jogador foi demitido, né? E isso foi exposto para o grupo de maneira contundente por parte da direção, da presidência do clube, no caso da presidente Miramonte, e dos integrantes do departamento de futebol, até para que possa servir de exemplo para os demais jogadores. E olha, eu demorei porque eu estava conversei com alguns jogadores. E todos os jogadores entenderam e concordam perfeitamente com a atitude que a diretoria tomou. Uma atitude exemplar. Porque ontem, quando o jogador se mostrou exaltado, se for, então vou embora. A direção do CSA, então tudo bem, vamos mandar você embora. Por isso que ele apagou as fotografias no Instagram dele e hoje veio com esse papo. Por isso que nesse vídeo, pode botar o vídeo que eu falei no final do programa na televisão hoje. Só tem caroço nesse angu. Vai apagar a foto e só apagou do CSA, deixou do Paysandu, né? Então ele se arrependeu e foi pedir desculpa, a direção mandou embora e tá certo. Agora tem um detalhe aí nesse meio do caminho, que é um detalhe extraoficial, por isso que surgiu essa história que ele iria pro CRB. E eu disse hoje no programa da Band, o CRB não tá maluco de contratar o Wanderson pra Série B, sendo que tirou, em tese, o Ian Souto para qualificar. E a desqualificar, contratando um jogador inferior, não faz muito sentido, né? E a informação extraoficial é que o jogador pediu para ir pro CRB. Mandou mensagem para dirigentes do CRB, tem print rolando por aí. Inclusive eu recebi esse print, né? Então esse detalhe, de repente, foi o que mais chateou a diretoria do CSA em não aceitar a desculpa dele e mandá-lo embora e servir como exemplo, certo? Para finalizar isso, e o Wanderson é parte da virada, em termos técnicos, eu disse hoje também na televisão, o Marcão é muito melhor que ele, o CSA vai contratar um outro zagueiro. É uma saída que não é neufrágica, não é uma saída sentida, é uma saída pontual e certeira da direção do clube. Tá, primeiramente trazer aqui uma informação sobre o Cedric, tá? Ao que tudo indica, né, e essa informação do próprio Emerson, ele está indo para o Londrina. O CSA conseguiu achar aí um clube para ele, né? Ele, obviamente, o CSA também conseguiram achar aí um clube para ele. Então, todo mundo venceu. O Cedric vai continuar jogando a competição, né, na mesma divisão. Então não houve um retrocesso na carreira dele, né? E o CSA consegue seguir a vida, acredito eu, sem nenhum prejuízo financeiro, né? Que uma rescisão poderia acarretar, né? Termina que ficou bom para todo mundo. Desejo de coração que o jogador tenha muito sucesso, só não contra o CSA, mas que o jogador tenha aí todo sucesso e retome a carreira. Bem da verdade, o Cedric errou algumas coisas aqui, foi muito criticado, eu acho que com razão, tá? Mas nunca faltou vontade da parte dele. Sempre respeitou o CSA. E por que eu tô dizendo isso, né? E obviamente que isso tem prazo de validade, né? Porque eu não tô na cabeça das outras pessoas. Essa questão do Anderson,
eu fiz ontem, né, o vídeo falando aqui, e eu encerrei o vídeo de ontem falando a seguinte frase: quem não quiser permanecer, paga a multa e vai embora. Por que que eu disse isso? O CSA tem uma Série C que tá batendo na porta. E nada, nem ninguém, pode atrapalhar o principal objetivo do clube no ano. É preciso que se tenha seriedade, né? Que o clube continue com um bom funcionamento, que o clube continue com um bom clima, porque sim, as informações que a gente tem é que o clima do CSA sempre foi muito bom. E eu estive lá antes de começar, né, a temporada e pude ver isso, né? O clima realmente está muito leve. A informação que a gente tem é que continua assim. Agora eu vou falar um pouquinho como torcedor e um pouquinho como comentarista. Como comentarista, eu acho que o CSA perde muito com a saída do Wanderson. Eu acho que sim e não. Era uma posição em que o CSA já estava tranquilo. Teria que contratar ali mais um zagueiro, mas tudo certo, nada fora do normal. Mas o Marcão era um jogador que a gente já vinha analisando e que, obviamente, tudo pode acontecer daqui para frente, né? Ele não render como titular, mas ele vinha tendo boas atuações, a gente enxergava num zagueiro construtor, algo que o Igor utilizava muito quando tinha aqui o Biazos, né, e que poderia ser feito ali pelo Marcão, e você voltar o Betão para a posição que ele é mais confortável, que é sendo zagueiro pela direita. Toda essa situação do Anderson não fazia muito sentido, e eu prometo que eu não vou me alongar muito, porque quando saiu a informação lá do CRB, né, sem dar muitas opiniões aqui, mas não fazia muito sentido. Porque se é para o CRB tirar um jogador, né, que vai ajudá-lo na Série B e, querendo ou não, olhar destaques do rival, o melhor zagueiro do CSA é o Betão. Eu acho que todo mundo concorda. Então não fazia muito sentido ir atrás do Anderson. Quando surgiu toda essa informação de CRB e tudo mais, eu não posso especular e falar, olha, ele tá querendo sair. Mas toda essa situação aí envolvendo, né, o Anderson e a resposta do Luciano bem seca, né? A Gazeta ele não deu muitos detalhes. E o que o Emerson colocou que o jogador teria pedido para ir ao CRB, né? Obviamente que eu tenho que colocar aqui se a versão do Emerson for verdade, só mostra que a diretoria agiu certo. Aqui falando como torcedor, eu acho que estamos cansados de ver jogadores que vêm para cá e depois acabam tirando onda com a cara da torcida. Tem vários. Guilherme Rende, Marcinho, que não sei como, né, conseguiu estar aí na Chapecoense. Enfim, tudo certo, o empresário dele é top. Passaram por aqui e depois saem tirando... Juninho Valoura, né, como era o nome do lateral, o outro, que veio até do CRB também, que tem até tatuagem. Enfim, não lembro agora, Eduardo, eu acho o nome dele. A torcida tá cansada de jogadores assim. A torcida quer jogadores que venham e vistam a camisa e que, acima de tudo, respeitem o CSA. O Anderson não é maior que o CSA. Se em algum momento ele pensou isso, azar dele. Mas o Anderson não é maior que o CSA. Então a diretoria agiu muito bem. Porque se permite um negócio desses, e se realmente aconteceu isso que o Emerson falou, e a resposta seca do Luciano dá todos os indícios de que seja verdade, e realmente o jogador se exaltou pedindo a volta, né, do Cedric, então tá tudo errado. Se o time permanece com esse jogador no elenco, está totalmente errado. Vira uma laranja podre. E as laranjas podres contaminam todo o elenco. E o CSA não pode se dar ao luxo de ir para uma Série C dessa forma. O grupo, o clube, tem que estar blindado de qualquer tipo de problema. Então, para mim, se isso daí for verdade, né, de novo, tô colocando a condicionante, né? Por mais que eu já tenha a minha opinião formada, tá? Se o Anderson pode me jurar de pé junto que é mentira, mas eu não acredito. Se isso for verdade, o clube agiu muito certo. Muito certo. É preciso que se tenha o controle das coisas. Eu não tô falando que não podem haver diálogos entre os jogadores e diretoria. Isso deve haver. Mas existe uma hierarquia que deve ser respeitada. Então, é só isso.
né, que eu queria falar sobre o Anderson, não toco mais nesse assunto, né, e vamos seguir em frente. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que é que você achou aí da saída do Anderson? Vai fazer falta pra você? Deixa aqui nos comentários, que é sempre muito importante. Tô correndo aí pra conseguir responder todo mundo, graças a Deus tem muita mensagem, tanto no Instagram, né, inclusive me siga lá, Papo de Azulino, como aqui também no YouTube, e eu tô fazendo questão de ler tudo e responder tudo com calma, por isso que eu tô demorando um pouquinho, mas eu prometo que eu vou terminar. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Não deixe de interagir, eu acho que a sua opinião é sempre muito importante. E me diz o que é que você acha de toda essa situação. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.